Quando eu regressei do meu doutorado para lecionar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu recebi a incumbência de me responsabilizar por algumas disciplinas. Entre elas estava História da Psicologia. A minha primeira preocupação e iniciativa foi organizar um programa de pesquisa para conhecer as trajetórias, os caminhos pelos quais a psicologia chegou ao Rio Grande do Sul. E aí eu descobri como ela entrou na escola normal e como ela alcançou grande proeminência na faculdade de filosofia. Conversei com vários dos pioneiros e entre eles eu gastei alguns dias conversando com o irmão Henrique Justo. Ah, que bom poder estar aqui e falar um pouco do irmão Justo. Sou tão grata a tudo que o senhor fez já por nós, como profissão, por nós como pessoas. Dentre tantas coisas que eu admiro no irmão Justo, uma das que eu mais admiro é o senso de humor dele. Quero falar um pouco disso, contar algumas histórias. O José Arvedo Flach, né, que é o irmão Justo, né? Ele, se eu não me engano, ele vem de uma família de 12 filhos, onde alguns também foram irmãos lassalistas, todos têm uma trajetória na educação ou na psicologia. Professor de francês, ele já teve irmão também, então ele tem uma família bem grande, né? Nasci a 25 de julho de 1922, em Poço das Antas, Montenegro, Rio Grande do Sul, a uns 100 quilômetros de Porto Alegre, direção leste. Meu pai tinha serraria e minha mãe tinha atividades no lar e com gado leiteiro, com aves, assim por diante. E cuidar dos filhos. Eu sou o terceiro filho homem, os mais idosos eram 3 filhos homens, da família de 12, tínhamos assim 12 filhos. Ele é como se fosse da minha família e ele me inclui na família dele também. Então, ele é o avô dos meus filhos, ele é o tio dos meus filhos e ele é o amigo dos meus filhos também. Em todas as festas de aniversário dele, nós estamos juntos. Faz uns 10 anos, mais ou menos, que a gente comemora todos os anos a vida dele, né? Aos 8 anos, entrei na escola primária, que era dada em alemão, porque toda a região era povoada só de imigrantes alemães. Sou da terceira geração nascida ali. E não usava-se a língua alemã, não por fanatismo, algo assim parecido, mas sim porque não havia ninguém que ensinasse a língua portuguesa. Não havia escola oficial do governo naquela época. E eu sempre alimentava a ideia de continuar os estudos, ou seminário, ou em outro local. E um dia apareceu um irmão, falando assim que a vida de irmão lassalista, só de ensinar, de estudar, eventualmente até no estrangeiro. Isso me agradou e por isso me candidatei para vir aqui a Canoas, perto de Porto Alegre, para continuar os estudos e a formação de educador lassalista. Na época fiz o ginásio, era de 5 anos, em parte eram professores europeus, e outra parte maior era de irmãos já brasileiros. E acho que ele é uma pessoa congregadora, acolhedora e muito sábia. Ele tem certamente esse poder de multiplicar
o conhecimento e as experiências dele são infinitas. Logo entrei em 44, já na faculdade de pedagogia. Éramos só 4 estudantes, 3 homens e uma moça. É mais a proporção para todos os cursos, exceto línguas, história, que havia talvez mais ou menos tantas moças como rapazes. Na formatura em pedagogia, havia assim as duas formaturas. Formatura de bacharelado, quem quisesse parar, podia parar aí com diploma, e depois havia chamado o exame, o ano de licenciatura, então com parte pedagógica, para ser professor de ensino médio. Eu entrei na faculdade de pedagogia, 4 anos, formado. Já no ano seguinte, fiquei convidado para ser professor de uma faculdade de psicologia. Eu já lecionava aqui na Escola Normal, em Canoas, com autorização da SEC, porque antes de ser formado, já comecei a lecionar, porque o inspetor, na época cada escola tinha um inspetor do governo, atestou que eu tinha capacidade. Sempre quando eu me encontro com ele, é uma cultura, uma história de vida que ele tem, e eu sempre aprendo muitas coisas com ele. Então, eu moro em Canoas também, no Rio Grande do Sul, a mesma cidade onde ele mora também nesse momento. A gente se vê seguidamente, eu sempre vou lá levar meu filho na escola, que estuda na mesma escola. Quando eu posso, eu vou lá dar uma cheirada nele, um abraço, um colo carinhoso que ele tem. E mais adiante, nós, professores de psicologia, diversas áreas, criamos um curso de psicologia em termos de pós-graduação, porque não havia naquela época nenhuma lei de psicólogo, né? De formação de psicologia. Não tinha terminado esse curso, quando consegui uma bolsa para Barcelona, Espanha, curso de psicologia da Espanha. Toda a abordagem psicoterapêutica aqui no Rio Grande do Sul, na década de 50, estava nas mãos de psiquiatras psicanalíticos. E havia um grande debate se a técnica psicanalítica devia ou poderia ser exercida por psicólogos ou era uma exclusividade de psiquiatras. Tanto é que os primeiros psicólogos aqui no Rio Grande do Sul frequentavam os congressos de psiquiatria, até que lá pelas tantas, em um destes congressos, realizado em Gramado, eles resolveram se reunir para pensar, afinal de contas, o que somos e qual é a nossa característica como profissionais. Fui convidado para ser professor na PUC, apenas licenciado, por falta de professores naquela época. E na PUC lecionei durante 41 anos. Primeiro só no curso de pedagogia, depois, como já disse, começamos a lecionar no curso de psicologia, que oficialmente não existia naquela época. Não havia lei, havia um curso de psicologia. Mas a lei facultava um curso em nível de especialização. O irmão Henrique Justo é o pioneiro da psicologia no Rio Grande do Sul e no Brasil. O diferencial da sua contribuição aparece claramente no contexto da organização da psicologia como ciência e profissão no país. Não é sem razão que o Conselho Federal de Psicologia o reconhece como um dos mais destacados psicólogos brasileiros. Acho que a tua importância começa lá atrás, na década de 60, quando ajudou a afirmar a nossa profissão, né, e participou de todo esse processo
da legalização da psicologia como uma profissão e depois com os cursos de graduação. Mas mais tarde, esse nosso curso foi reconhecido. Eu, porém, não tinha feito aqui todo o curso completo, mas completei em Barcelona. Depois, com um documento, encaminhei e consegui registrar o diploma de escola normal. O que chamou a atenção do irmão Justo foi: não haveria um tratamento, uma proposta psicoterapêutica vinda de psicólogos. Foi aí que ele encontra a abordagem centrada na pessoa. E ele começou a escrever para amigos nos Estados Unidos e na Europa, pedindo material. E assim ele começou o seu estudo. Sou muito grata por ter trazido o humanismo aqui para o Sul, principalmente, e a abordagem centrada na pessoa. Conheci a abordagem centrada na pessoa quando comecei a me apaixonar por essa área. E o irmão Justo sempre foi aquela pessoa histórica que tinha muita coisa para contar. A partir desse interesse, ele teve uma formação rogeriana francesa, que foi um dos grandes momentos, um dos momentos mais lúcidos da teorização e da pesquisa empírica sobre a psicoterapia centrada na pessoa, em Paris. Tive um ano, em 66, 67, ano escolar na França, com um grupo chamado Associação Médico-Psicológica em Paris. E mais adiante ele vai à Califórnia ter contato direto com o Carl Rogers. Eu tive a felicidade de 2 encontros longos com Carl Rogers. O que caracteriza a visão rogeriana do irmão Justo é, primeiramente, um compromisso muito grande com a pessoa, com a empatia, com o acolhimento, com a escuta atenta, sem jamais perder o cuidado com a sistematização e com a ética. No La Salle, depois de introduzir aqui, durante 10 anos, no curso de especialização na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. E foi um dos teóricos mais lúcidos sobre essa abordagem, sabendo mostrar o que qualificava os rumos deste tipo de atendimento e o que confundia a teoria e os atendimentos. Assim, é muito importante voltar ao irmão Justo como um pensador da abordagem, trazendo uma contribuição, trazendo uma visão própria, porque ele jamais perdeu o interesse pela ciência, porque ele entendia que mesmo um atendimento psicológico deveria estar fundamentado na ciência. Falando especificamente das contribuições do irmão Justo à abordagem centrada na pessoa, nós podemos mencionar ao menos 4 de suas grandes obras, que são os livros Somos Diferentes, Cresça e Faça Crescer, lições de Carl Rogers, Consensos e Dissensos na abordagem centrada na pessoa e Identidade do psicólogo. Como escritor, escrevi em pedagogia, psicologia, também espiritualidade, para ter feito o curso. Uma série de livros publicados, atualmente deve ser mais de 30, uma centena de edições. Porém, a meu ver, a sua maior contribuição é aquela que não está escrita, é o seu jeito de ser. Ele possui uma empatia encantadora que nos anima e reanima sempre. Tanto que uma conclusão que é consenso entre muitos dos que foram seus alunos é o fato de não saber se o irmão Justo
é realmente coerente com a abordagem centrada na pessoa, ou se é a abordagem que encontrou nele a sua mais fiel expressão. Ele conseguiu juntar de tal modo que, sem imitar o Rogers, ele chegou naquele ideal de pessoa tão descrito e defendido como Carl Rogers. Ou seja, tornar-se pessoa é uma real possibilidade. Eu lembro que uma vez em Florianópolis, a gente estava num fórum brasileiro e onde aconteciam os encontros nossos, grupos, embora fosse dentro do hotel, ele era meio afastado. E o caminho do complexo até a recepção do hotel era um caminho longo e uma parte dele tinha um espelho d'água e à noite ficava todo iluminado de verde, espelho d'água. E aí eu encontrei com ele, acho que de manhã, e ele falou assim: nossa, Marcos, você não sabe o que me aconteceu ontem. Eu decidi sair do grupo e ir pro meu quarto, e aí eu vi um caminho verde, e eu falei, caramba, que caminho bonito, eu nunca tinha notado, ainda não tinha notado. Aí ele falou, aí conforme eu fui pisar, eu caí com tudo dentro da água, caí com tudo, fiquei ensopado. Cheguei na recepção, todo mundo desesperado, tentando me ajudar, me dar toalha e tal, e eu achei uma graça, eu fiquei rindo lá. E ele me contou isso com a maior alegria do mundo, né? E eu fiquei pensando, quanta gente ficaria pessimamente mal-humorada e ele ficou alegre, né? Me contou isso com alegria, assim, achando graça do que ele havia feito. A nossa profissão, ela possibilita que a gente realmente ajude pessoas a se desenvolver, mas também ajuda a gente a se desenvolver enquanto pessoa, e por onde a gente passa a gente leva esse modo de ser, esse jeito de ser que o irmão pôde compartilhar comigo nos momentos em que a gente conviveu. A gente estava almoçando junto e tinha uma pessoa almoçando ao lado e falou, nossa, irmão Justo, qual que é o segredo do senhor viver tanto? E ele respondeu assim, a primeira coisa é não morrer. Ele é uma pessoa muito saudável. Aos 97 anos de vida dele, a história e a memória dele é fantástica. Tu senta para conversar com ele, é um ensinamento, uma vivência após a outra, com muita profundidade. Fiz muita letra para canto, são das mais de 150, melodias religiosas e profanas. Publiquei, quem publicou foi o Centro Cultural de Canoas, publicou um livro, Lembranças, em que publiquei livrinho, uma brochurinha, sonetos, sonetos diversos, e umas poesias também mais modernas. É uma pessoa que eu amo muito, que eu estimo muito e aprendo muito com ele, sempre. Ele é uma pessoa querida por todos. Onde ele passa, ele deixa uma mensagem, de uma forma implícita ou explícita. Um dia, no Facebook, meio do nada, ele me cutucou. Aquele cutucão do Facebook. E eu falei, eu cutuquei ele de volta, né? E ele me cutucou de novo e eu fiquei cutucando. E eu nem sabia que existia mais a função cutucar no Facebook. E eu falei, acho que ele faz sem querer, né? Porque eu não sei mexer, nem eu sei mexer direito no Facebook, né? E o irmão Justo com uma idade mais avançada, caramba, né? Aí um dia eu encontrei com ele num evento, acho que foi num fórum também. E ele falou assim pra mim, nossa, Marcos, como a gente se cutuca no Facebook, hein? Aí, ou seja, ele faz isso, ele sabe que ele tá cutucando, né? Ou seja, ele reinventou ou relançou a função cutucar do Facebook. Não tem como a gente pensar na psicologia aqui do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, e pensar na psicologia humanista sem pensar em Irmão Justo. Quem não conhece Irmão Justo aqui em Porto Alegre não está por dentro da história daqui, não está por dentro de tudo que aconteceu. Eu agradeço muito por ter conhecido e estado com ele em muitos momentos da minha vida. Infelizmente ele não tá, a gente mora longe, né? Eu moro aqui em São Paulo, ele mora
lá em Canoas, no sul. Mas é alguém que, apesar da distância, apesar de não conviver cotidianamente, é alguém que eu tenho muito carinho, é alguém que eu gosto muito. Conheço o irmão, acho que há uns 30 anos, né? É um bom tempo, né? E ele sempre foi desse jeitinho dele, sempre esse jeitinho carinhoso e prestativo. É essa convergência de visão entre a teoria rogeriana e a teoria lassalista, que é a sua congregação. São abordagens muito confluentes e o irmão Justo encontrou nessa abordagem, assim, uma forma de continuar o seu trabalho como o irmão lassalista. Louvo a Deus por me conservar lucidez suficiente para ainda poder escrever e ensinar algo do que aprendi dos mestres, dos alunos, de livros, de revistas, da vida em geral. Muito obrigado.